iniciar vendo como inicia. Então, nós queremos que vocês pensem sobre isso. Vamos parar, vamos pensar nesta tarde de reflexão, vamos agir. É o primeiro passo. Então, a partir dessa reflexão que nós vamos fazer hoje, nós queríamos que realmente tudo isso que acontecesse aqui, nós pudéssemos colocar a nossa caminhada profissional para uma melhoria do pensar a escola pública de uma maneira realmente efetiva. Então, vejam bem, a construção do efetivo Sistema Nacional Articulado de Educação passa por nossa capacidade de avaliar a educação brasileira naquilo que consideramos seus avanços e seus desafios. Passa, portanto, pelo conhecimento da realidade. E aí nós precisamos hoje, nessa política educacional, quando nós falamos em gestão educacional e gestão da escola, né? Aí nós vemos o pensar a política e o pensar a ação escolar. A política são os programas educacionais existentes. E aí nós vamos pensar como é formado esse Sistema Nacional de Educação. Como é que se articula esse Sistema Nacional de Educação? Isso é muito importante para nós embasarmos o nosso pensar de hoje, essa escola efetiva. Veja bem, o sistema de educação brasileiro, muitas vezes nós pensamos sistema, currículo. Mas nós temos que pensar que existe realmente o currículo educacional que nós estamos hoje vivenciando nas nossas escolas, das nossas políticas, nas propostas e nos documentos educacionais, mas nós precisamos saber, o sistema educacional brasileiro é formado federal, os entes federais, estadual e municipal. E aí eu quero dizer a vocês, o federal ele é formado pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. O estadual ele é formado pelo Conselho Estadual de Educação e as secretarias de Educação do Estado, municipal, Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria, o Conselho Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. E aí nós temos as escolas, a mediação do processo para as escolas. E aí nós temos, veja bem, o sistema e os níveis de educação hoje, né, que vem exatamente a educação básica, né, os níveis de educação superior. Na educação básica, nós temos o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. As modalidades de ensino, né, que nós temos aí a EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, o ensino fundamental médio, e nós temos a educação profissional técnica, educação especial e educação à distância. Veja bem, o sistema de educação é formado pelos conselhos, Sistema Nacional de Educação, e o sistema de educação é formado pelos níveis de ensino. É bom pensar para que essa tarde. Agora, veja bem, nós temos o conjunto das instâncias que nós trabalhamos hoje na educação, na política nacional. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, LDB, nós temos a base, a BNCC, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e Plano Municipal de Educação, e aí nós temos a legislação educacional dentro dessas políticas e dessas orientações. E aí nós temos as políticas educacionais, né? Programas governamentais que aí nos dão também o suporte às escolas, né? Com transporte escolar, recursos federais, e aí nós temos todo esse processo para nos ajudar diante dessa proposta de uma ampla instância da conjuntura educacional. E aí nós temos as mobilizações, são os nossos programas e projetos da escola, e nós temos a operacionalização desse processo. Então, vocês entendam bem que nós viemos trazendo para vocês exatamente dizendo existe um sistema, e agora esse sistema ele é formado por as instâncias, né, federal, municipal e estadual, e teremos também as escolas com mediação para, a partir dessa política, nós mediarmos os programas e projetos. Então, nós temos a avaliação, né, é muito importante, a questão do IDEB, nós temos financiamento educacional, o Fundeb, salário de educação, transferências legais e voluntárias, orçamentos, o planejamento, formação dos professores, valorização, programa de formação, parcerias, né, tanto no nível de fóruns, de formação, de conselhos. E aí nós temos essa riqueza a partir de sistema, a partir exatamente do currículo que aí estamos e as políticas. Veja bem, nós estamos num pensamento iniciando de base,
né, no sentido holístico do processo. E aí, veja, uma secretaria, vamos para o municipal, nossa Secretaria de Educação e suas escolas formam um sistema em todo o conjunto de processos. Então, nós vamos falar sobre isso durante... Então, essa secretaria, ela tem que ser, enquanto sistema, não é? Ela é a nossa mediação da política. O que nós estamos ensinando nessa política? E aí a escola, exatamente com a sua autonomia e orientada através do sistema para que seja realmente realizado todo o processo educacional. Para que realize seus objetivos e alcance seus resultados pretendidos, existe secretaria e escolas, né, que precisam o quê? Caminhar na mesma direção. Existe uma mediação com ações coordenadas, estruturadas, em busca do mesmo fim. Ou seja, cada parte, né, atuando como um sistema próprio e autônomo, mas que realmente essa mediação ela tem uma direção para encaminhar exatamente no foco, que é realmente o ensino-aprendizagem. Mas, para isso tudo, nós temos o quê? Nós temos vários segmentos representativos que precisam mobilizar para chegar até essa nossa missão maior, que é o ensino-aprendizagem e o sucesso do aluno. Então, nós vamos agora pensar a escola hoje, né? A nossa política. Vamos pensar hoje a Secretaria de Educação na sua política. Pode ir passando. Nós temos o quê? Primeiro, padrões mínimos de funcionamento. Como é que está a estrutura da escola? Que padrões nós estamos utilizando para que essa mediação ela tenha resultados? Aí nós vemos, além dos padrões, nós temos exatamente que padrão de aprendizagem, que política educacional nós estamos realmente, na sua prática, executando. Então, vocês veem, os padrões, a estrutura, aí nós temos o quê? O padrão de aprendizagem. E aí nós temos a base para se ter realmente a base, eu digo assim, o alicerce, a proposta pedagógica. Que essa proposta pedagógica é elaborada e pensada por todos que estão envolvidos na escola. Quando nós dizemos aí a secretaria, ela é a política da orientação. Que política nós estamos hoje, né, através do seu sistema, colocando para a escola. Então, proposta pedagógica, pode colocar. E aí nós temos também a parte do professor. Importantíssimo para que esse processo ele tenha realmente o êxito. O professor na sua prática, na sala de aula, fazendo com que esse sistema, essa articulação, essa participação, ela seja uma articulação e participação existente na sua prática. E aí, você pode aí nós temos na escola o pedagógico funcionando. Os padrões, o padrão de aprendizagem, a proposta pedagógica e o professor. E aí nós vamos agora para a gestão. Nós temos a direção, e aí no município nós temos a grande, eu digo, avanço, né, na nossa seleção de eleições para diretores. Pode ir apressando, viu, Felipe? Então, nós temos também a direção, nós temos a liderança da escola, nós temos aí o regimento escolar, o planejamento estratégico da escola, quando nós pensamos o pensar, nós pensamos criativo. Recursos, nós temos hoje no município o ROM PDDE e alguns recursos e programas, e aí nós vamos fazer nessa parte aí a gestão da escola. E aí falta alguma coisa aí para completar esse eixo, não é, da escola que realmente funcione como deveria funcionar. É exatamente o caminho da avaliação. Pode ir, Felipe? Pode apressar um pouco. A autoavaliação, a coordenação pedagógica, e aqui eu quero fazer não sei se alguma coordenadora pedagógica se encontre aqui das escolas, mas que representação importante é uma coordenação pedagógica na escola. Parabéns às coordenadoras pedagógicas que estão fazendo com que essa mediação do processo, estão falando aí sobre o pedagógico, a educação, o sistema, ele aconteça. E aí a avaliação. Sem isto, esses 3 pontos importantes, nós não... Veja bem, pedagógico, gestão e qualidade. Que coisa, né? São os 3 eixos. Mas aí não ficamos aí, não. E a mobilização social? Né? E a representatividade do social aí, para que nós tenhamos também, e eu quero colocar aqui com o que Socorro, após a minha fala, ela vai colocar, conselho escolar.
atuante nessa parte da gestão, os seus membros representativos da escola. Então, nós temos o monitoramento de qualidade, monitorar sempre o planejamento e a avaliação institucional. Para quê? Para que nós tenhamos a mobilização social, fazendo com que essa dinâmica ela aconteça de uma forma efetiva. E aí nós dizemos assim, Rosângela, o plano ele é eficaz, ele é efetivo, ele tem efetividade. Aí nós vamos dizer, é o pensar, o fazer e o agir, e o acontecer. Né? Então, pode passar. Então, daí nós temos todo o controle. Aí nós temos agora a escola. Olha aí, a escola também funciona desse controle de mobilização, o aluno, né? Onde ele está o padrão mínimo, que nós falamos agora, né? O padrão de aprendizagem, a proposta pedagógica, recursos próprios, a escola tem 2 fontes de recursos, ou alguns têm mais, dependendo dos programas. Aí nós temos as rotinas, que é o regimento, os projetos, a qualificação de diretores, a equipe qualificada, a liderança, e aí nós vamos para a avaliação, para a mediação, para o planejamento. E aí nós temos o conselho, que realmente é a representatividade de cada segmento da escola, para que essa máquina funcional humana ela possa ter o seu sucesso. Pode passar, Felipe. Aí nós temos o seguinte, para se alcançar resultado desejado, nós precisamos, primeiramente, a aprendizagem do aluno. Né? O resultado de tudo isso é a aprendizagem do aluno. É imprescindível que o sistema educacional funcione. Nós falamos agora, ele tem que funcionar de uma forma efetiva. Eficiente, eficaz e efetiva. Eficiente é o pensar, é o projeto. Eficaz é quando eu realmente estou desenvolvendo o recurso na sua prática. E a efetividade estão nos dois, o pensar, o agir e o resultado. Então, veja bem, a secretaria, a escola tem que estar perfeitamente alinhadas, integradas, em função de objetivos definidos e comuns. Então, a partir daí, desse momento que pensamos sobre a escola, eu passarei para a doutora Socorro, que vai falar exatamente na democratização de tudo isso. Prazer, Socorro, é sua. Socorro, ligar o áudio, por favor. Agradecer a presença de todos aqui. Obrigada, Rosângela, Felipe também, nossos companheiros de trabalho. Diante do que Rosângela falou, vou estar discorrendo a respeito da gestão democrática, a importância do planejamento participativo e estratégico, né? Essa coisa é viva dentro da escola. Okay? Inicialmente, eu gostaria de fazer um questionamento da seguinte forma: o que é gestão democrática? Porque ela é um princípio constitucional, né? Dando seguimento a essa fala de Rosângela, vamos refletir com vocês a respeito desse princípio de gestão democrática, que ele é feito na forma da lei, mostrando os benefícios que esse modelo de gestão oferece à comunidade escolar. Para tanto, farei um breve histórico de quando e como surgiu esse modelo de gestão democrática na nossa educação, no âmbito nacional e no âmbito local, né, que seria Natal. Por fim, vou fazer um breve recorte para a reflexão dos artigos da legislação federal e infraconstitucional, que são as leis menores, né, inferiores, que discorrem sobre a gestão democrática. Então, para ilustrar essa minha fala, eu vou trazendo aqui o modelo de gestão democrática na educação do Brasil, à luz do autor Dourado, que eu sugiro a vocês fazer uma leitura desse autor, que ele tem uma fala muito importante a esse respeito. Ele diz que a gestão democrática é um processo de aprendizado, de luta política, que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas vislumbra nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado do jogo democrático e, consequentemente, do repensar das estruturas de poder
autoritário que permeia as relações sociais no seio dessas as práticas sociais. Nesse sentido, pensar uma educação democrática participativa pautada pelo conhecimento que contribua com a humanização é pensar no eixo de uma educação emancipatória, numa perspectiva de ampliação dos direitos sociais e humanos. Quer dizer, o que Dourado percebe é que a educação democrática ela não se limita à escolarização, não é? Mas à formação de um ser completo para atuar na sociedade. Por isso, o modelo de gestão democrática objetiva a participação do coletivo no momento de realizar determinadas ações na instituição de ensino. Ou seja, essa gestão democrática ela tem que ter a participação do todo, né? Sendo assim, os professores, funcionários, gestores, alunos, família e colegiados são os responsáveis por opinar a respeito das decisões na escola, permitindo que essa seja um lugar mais aberto e democrático. E como nós fazemos parte da rede municipal de ensino, a gente compreende que esses segmentos estão reunidos aonde? No Conselho Escolar, que tem como função fiscalização, mobilização, deliberação. É um órgão gestor que legitima as ações da escola. Aí vem uma outra perguntinha. Por que a gestão democrática é um princípio constitucional, né? Ela é um princípio constitucional porque ela garante que o poder estatal seja exercido de maneira justa, equitativa e em conformidade com os valores da sociedade. Um princípio, ele chega a ser mais que uma lei, é um conjunto de valores, né? Então, porque ele nasce em um processo histórico, a gestão democrática, né? Ela nasceu em um processo histórico de redemocratização vivido pelo Brasil pós-ditadura militar, que culminou com a promulgação da Constituição Federal. Esse anseio veio ancorado por frente ampla dos municípios e estados, organizados pelos movimentos sociais de base, dentre eles os movimentos educacionais. Vejam a importância dos movimentos educacionais para a construção de uma democracia, certo? Por isso, falar em educação democrática nos leva a pensar qual modelo de gestão educacional temos no Brasil e qual o contexto de gestão vivenciamos, né? Quer dizer, a fala anterior já demonstra que nós temos como princípio educacional de gestão o princípio da gestão democrática, né? E como é que nós estamos fazendo essa gestão democrática dentro da escola? Isso aí fica para cada um de vocês estar pensando a esse respeito, certo? Devemos pensar essa prática social mais democrática, considerando que a educação não se resume aos processos de escolarização, como bem pensou quem? Dourado, né? Mas pensar uma educação como direito social inalienável, em conformidade com a Constituição Federal. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Constituição que mostra a importância dessa educação como direito inalienável, com vistas a focarmos na formação de seres críticos humanos comprometidos com a democracia e a inclusão social. Nesse sentido, é importante compreendermos o papel das nossas instituições de educação, como muito bem chama a atenção a autora Marilena Chauí, uma filósofa, né, que diz que é no horizonte da legitimidade das atribuições que se exercita a autonomia e a construção do conhecimento educacional, pois o papel da educação é muito mais abrangente. Devemos, portanto, considerarmos a cultura, a ética, a inclusão, a humanização e a educação como um direito humano. Para continuarmos refletindo
sobre a gestão democrática, não poderíamos deixar de falar sobre o pioneirismo de Natal, certo? Falar em gestão democrática, a gente não pode esquecer dessa importante participação do município de Natal nesses processos de redemocratização do país. Por isso, faremos um breve histórico desses movimentos educacionais em Natal. Pode passar, Felipe. Nesse próximo item aí, nós vamos chamar a atenção que, como eu falei anteriormente, que a Constituição Federal ela era quem garantia esse princípio da gestão democrática, mas a Constituição é de 88. E a gestão democrática no município de Natal ela passou a ser praticada em 1982. Veja que interessante, né? Ela teve início na escola José Sotério, onde houve uma eleição para diretores nessa escola, né? E, a partir dali, o mesmo grupo que fazia esse movimento de gestão democrática, ele permaneceu lutando no sentido de universalizar essa gestão democrática em 1987. Essas eleições passam a ser não só em uma escola, mas em todas as escolas do município de Natal. Aí vocês vão dizer, como será que eles conseguiram isso? Eu vou dizer. Eles fizeram um acordo com, então, o candidato a prefeito da época, que era o prefeito Garibaldi Alves Filho, né? E se ele ganhasse, ele construía uma legislação onde, para o magistério público, né, onde estivesse contemplado o princípio da gestão democrática. Veja que ousadia de 87, né? Porque isso já existia toda essa efervescência no âmbito nacional, mas ainda era em 87, a Constituição saiu em 88. Então, esses artigos estão previstos, o artigo 79, 82, 100, onde a gestão adentrou o sistema de ensino do município de Natal, por meio de uma pressão popular, certo? Não foi algo que chegou de graça. Em 1995, posteriormente, foi publicada a Lei 4.644, de 95, que manteve a gestão democrática nas escolas municipais, certo? Aquele que eu falei lá em cima, deixa eu dizer, essa Lei 3586 de 87, vocês percebam que é um plano de carreira e remuneração, né? Que é aquele estatuto do magistério que a gente chama, né? Um estatuto. Essa lei já foi uma lei específica, né? Em 98, outro plano de carreira novo, de magistério, contemplou a Lei 016, de 98, que preservou a eleição de diretores e vice-diretores das escolas públicas de Natal, exigindo normas próprias para a regulamentação do processo eleitoral. Se vocês observarem aqui, a própria lei, ela chama para o município de Natal a necessidade de uma construção de lei própria, né? E a própria Secretaria de Educação, ela teria que se apropriar desse movimento e criar essa gestão democrática, né? Então, foi exatamente em 2001 a 2007 que a gestão democrática passa a ser normatizada pelo Conselho Municipal de Educação com a Resolução 002/2021 e adentrou o Sistema Municipal de Ensino, Secretaria de Educação. Mas, para deixar bem claro para vocês, somente em 2008, de 88 para 2008, foi publicada a Lei Complementar 087 de 2008. Essa lei permanece com a eleição de diretores e vice-diretores exclusivamente para as escolas, sem a inclusão dos diretores e vice-diretores do CEMEI, que à época eram selecionados pela Secretaria Municipal de Educação. E, por sinal, eu até fazia parte também dessa seleção, né, dos diretores.
a segunda lei própria foi a Lei Complementar 147 de 2015, onde ela faz a ampliação das eleições de diretores para os CMEs, né, por escola e CMEs, ocorrendo a mudança também, né, outro pioneirismo do município de Natal, a criação desse gestor pedagógico e desse gestor administrativo, ok? Aí eu gostaria de falar bem rapidinho só o cenário dessa década de 80 no Brasil. O que existia nessa época? Existia o pós-ditadura militar, mudanças nas configurações econômicas políticas, entrada das multinacionais de capital estrangeiro, a decretação dos atos institucionais, o aprofundamento das desigualdades, o crescimento da dependência econômica, tornando-se periferias do sistema econômico mundial, efervescência política e social dos movimentos sociais de base, ocupação de ruas, passeatas e protestos, movimentos estudantis e de trabalhadores, setores da sociedade brasileira, da ala progressista, tais como Igreja Católica, intelectuais, artistas e militantes de esquerda, professores, trabalhadores e movimentos eclesiais de base. Ou seja, eram essas pessoas que faziam esse movimento em defesa da gestão democrática. Aí, aqui no âmbito de Natal, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a juventude universitária, a participação política, profundas mudanças econômicas em razão da industrialização, práticas coronelistas que favoreciam a lealdade entre grupos familiares, fragilidades de movimentos sociais urbanos organizados na cidade do Rio Grande do Norte, as práticas culturais do movimento estudantil, Centro Popular de Cultura, a UNE, que existia desde 70 a 80. Agora, só mais um pontinho também para falar no âmbito da escola, que era que nós tínhamos. A escola não tinha unidade executora, a gestão das escolas era centralizada na Secretaria de Educação, a dependência administrativa e financeira da escola era imensa, redes formadas por polos ou apenas por escola, a ausência de projeto político-pedagógico, na época fizemos até um diagnóstico no estado do Rio Grande do Norte, e descobrimos que a média de 15 escolas tinha um projeto político-pedagógico, e a ausência de conselhos escolares, certo? Pode passar, filho. Pode passar, filho. Pronto. Então, eu precisei fazer esse recorte lá, porque o pioneirismo de Natal é muito importante para a gestão democrática no Brasil, para que nós compreendamos a responsabilidade que nós temos, né? Estamos, nesse momento, convocando todos aqui presentes a defender a educação como direito constitucional inalienável, porque esse princípio ele está, né, escrito e subscrito na Constituição Federal, de acordo com o que vocês estão lendo aí. Se vocês observarem o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assemelha-se à fala de Dourado, né? Onde a gente tem a obrigação de educar, construir um cidadão, um ser completo para estar atuando na sociedade. Lembrando que esses artigos que falam da educação, eles são do 205 ao 215. Mas nós vamos nos deter ao 206, por quê? Porque é nesse princípio que está a gestão democrática. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, de acordo com o artigo 206, né? Inciso 6, gestão democrática na forma da lei. Aí, a partir da Constituição, nós vamos estar delineando uma infinidade de artigos que comprovam que essa gestão educacional ela é eminentemente democrática.
E, a partir dessa norma da Constituição Federal, ela chama para o poder público, né, brasileiro, o sistema de ensino nacional, a construção de uma lei para que ela esteja embasando toda a educação nacional. Aí nós pegamos aqui o artigo 14, que é o que nos vai interessar. Embora o artigo 3º da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, ele fale da questão da autonomia da escola, da participação, mas esse artigo 14, para mim, se eu conseguir ler todinho com vocês, e vocês perceberem que ele vem se, como é que eu quero dizer, não diria se modificando, mas aperfeiçoando, e a gente não pode perder de vista essa legislação, sobre pena de depois a gente dizer, eu não sabia, e não sei o que, essas coisas. Então, no artigo 14, ele diz, lei dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal definirá as normas de gestão democrática no ensino público da educação, de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Quer dizer, a Constituição chamou para o Sistema de Ensino Nacional a construção dessa lei e ela chama os estados e municípios também a construção de uma nova lei. Vocês percebam que a construção dessa legislação é piramidal, ela vem de cima para baixo. Então, no inciso 1º, o que é que a lei fala? Que a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola é algo, como é que se diz? Claro, né? Então, lá no âmbito da escola, eu vou estar, enquanto profissional da educação, fazendo educação para atender a comunidade a qual eu estou inserida. Quer dizer, meu projeto político tem que ter a cara da escola, que eu estou naquela comunidade. E ela é feita por quem? Por nós que estamos lá, lógico, sobre as diretrizes do que Rosângela bem falou, da política, das instituições educacionais, né? Nós temos também um outro ponto aqui no inciso 2, a participação da comunidade escolar e local em conselhos e fóruns dos conselhos escolares do equivalente. Aí, se vocês observarem aqui, era só conselhos escolares, mas apareceu aqui esse fórum que nós temos que estar, enquanto Secretaria de Educação, pensando e regulamentando como esse fórum ele poderá estar funcionando, né? Então, professores reunidos, equipe gestora e comunidade escolar, que está exatamente composto por esses conceitos. Então, hoje, quem conduz as unidades de ensino, no seu processo de escolarização, de formação do indivíduo, são esses profissionais e o conselho escolar lá fazendo esse trabalho, certo? Gestão democrática é exatamente isso. No parágrafo 1º, o conselho escolar é órgão deliberativo, ele é também fiscalizador, mobilizador e pedagógico, será composto pelo diretor, membro nato e dos representantes da comunidade escolar e local, eleito por seus pares nas seguintes categorias. Só lembrando, quando a gente fala que o diretor é membro nato, ele não pode ser presidente desse conselho, exatamente porque ele não foi eleito, ele é membro nato, certo? Não esqueçam disso. Detalhe importante. Sim, outros que compõem esse conselho, professores, orientadores educacionais, supervisores, administradores escolares, demais servidores públicos que exerçam atividade administrativa na escola, estudantes, pais responsáveis ou responsáveis e membros da comunidade local. Vejam que à frente dessas palavrinhas aqui, tem uma lei 14.644/2023. Houve reformulação dos artigos da Constituição, nesse artigo 14, exatamente modificando, ampliando, né, a nossa responsabilidade diante do trabalho com esse conselho, certo? No parágrafo 2º, o Fórum dos Conselhos Escolares é um colegiado de caráter deliberativo, como eu já falei com vocês aqui, que tem como finalidade o fortalecimento dos conselhos escolares, de sua circunscrição
e a efetivação do processo democrático nas unidades escolares e nas diferentes instâncias decisórias, com vistas a melhorar a qualidade da educação, norteado pelos seguintes princípios. Aqui é uma parte que foi acrescentada, exatamente orientando as secretarias como ela poderá estar regulamentando esses fóruns de conselho escolar. E, assim, com muito orgulho, eu estou falando agora para vocês que a gente já tem esse conselho, que é um tipo de fórum, né? O conselho que a gente reunia, os conselhos, já chega a ser algo que embrionariamente e de forma pioneira nós já estávamos fazendo, né? Então, os princípios que orientam esse fórum são a democratização da gestão, a democratização do acesso e permanência, a qualidade social da educação. Aí tem o artigo 3º, o fórum dos conselhos escolares serão compostos aí já temos 2 representantes do órgão responsável pelo sistema de ensino, no caso, esses 2 representantes seriam da Secretaria da Educação, 2 representantes de cada conselho escolar, na circunscrição de atuação do Fórum dos Conselhos Escolares, e deixa eu ver aqui o próximo, só um minuto. Sim, concluímos o artigo 14, né, Felipe? Aí passe agora para o nosso próximo documento. Além dessa legislação, como eu falei para vocês, a Constituição Federal, a Lei Diretriz e Base, aí a gente vem aqui para o Plano Nacional da Educação, que é para demonstrar que esse princípio de gestão democrática, ele vem se repetindo em cada documento até chegar aqui na base, que é o município de Natal. Então, na meta 19, nós temos que a gestão democrática, ela assegura condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recurso e apoio técnico da União. Eu não vou tecer maiores informações a esse respeito, ao Plano Nacional, porque vocês poderão estar pegando essa lei, fazendo leitura e tudo. Eu vou me deter um pouco no Plano Municipal de Educação, porque a lei, a LDB aponta que estados e municípios devem ter seu próprio Plano Municipal de Educação. Aí eu queria ter essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre essa lei 6603, de 1 de abril de 2016, que é o nosso plano municipal de educação. Eu botei até nacional, viu? Mas vocês vejam aí que é municipal, viu? Aí na meta aqui que nós colocamos, diz garantir em legislação específica para a efetivação da gestão democrática, 19 também essa meta. A educação do município, compromisso com o acesso, a permanência e o êxito da aprendizagem do estudante, associado a critérios técnicos de mérito, desempenho, prevendo recurso de apoio técnico da União no prazo de 1 ano após a aprovação deste plano. Aí, essa meta 19, também do Plano Municipal de Educação, ela tem várias estratégias, e eu somente pensei algumas estratégias que falassem sobre gestão democrática. Lógico que essas metas, elas vão falar de infinidades outras coisas da educação, mas eu só me detive à questão democrática. Então, a estratégia 1 diz fortalecer a gestão democrática em 100% da rede municipal, por meio de eleições diretas dos gestores, conforme prevê a Lei Complementar 147, bem como as instâncias colegiadas nos espaços educativos, como forma de garantir a gestão democrática e a participação popular. Vocês percebam, graças a Deus, nós conseguimos atingir essa meta de 100%, porque praticamente todas as nossas escolas, né, atualmente, fizeram essas eleições, né, e as que não fizeram porque possivelmente não adquiriram os critérios que a lei prevê.
A estratégia 2 é ampliar a ação dos conselhos de acompanhamento e controle social, responsáveis pela fiscalização e orientação e assessoramento do Poder Executivo. E são esses conselhos que você acabou de dizer, aí, Conselho Municipal, Conselho do Fundeb, por aí vai. Aí, aqui, continuando, o Plano Municipal de Educação, PME, a estratégia 6, ela assegura condições durante a vigência do plano para a efetivação da gestão democrática nas escolas públicas do município, promovendo o fortalecimento dos conselhos do Fundeb, do CAI, Conselho Municipal de Educação, e os conselhos escolares, considerando a descentralização dos recursos e a ampliação dos mecanismos de autonomia financeira e administrativa. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para que as pessoas não entendam somente o conselho escolar como aquele carimbador de assinatura de financeiro, aquele conselho que senta para dizer que aquele aluno não dá certo na escola, por isso aqui mais. E veja o conselho com esse viés pedagógico, de acompanhamento, de sugestões, de resoluções de conflito, de colaboração com os processos pedagógicos. Aqui a estratégia 8, ela diz assegurar a elaboração do projeto político-pedagógico em cada instituição pública de ensino, de acordo com a concepção de escola democrática, inclusiva e participativa, articulado com o Plano de Desenvolvimento da Escola, que é o PAT dos diretores. Né? Na época era Plano de Desenvolvimento, mas hoje é PAT. É interessante pensar aqui que não existe um documento mais democrático dentro da escola do que a feitura do projeto político-pedagógico, à luz de todos os membros desse conselho, porque quem, na realidade, legitima a elaboração desse projeto político-pedagógico é o conselho da escola. Então, vai estar nesse projeto político-pedagógico o entendimento e a colaboração de todos esses segmentos. A estratégia 9 diz o seguinte: incentivar a atuação sistêmica dos conselhos colegiados, promovendo estreita colaboração e cooperação com as instituições representativas do município da sociedade civil, com a finalidade de desenvolver propostas de gestões viáveis com foco na melhoria da qualidade do ensino. Continuando aqui, a estratégia 10, promover e apoiar programas de formação continuada para os colegiados escolares, com conteúdos referentes à gestão administrativa, financeira e pedagógica. Sempre o nosso setor está fazendo esse trabalho, principalmente com o Conselho Escolar, mas nós temos aí chegando o Grêmio Estudantil, o Conselho de Classe, né, que todos esses colegiados estão aí para apoiar exatamente essa gestão democrática. Na estratégia 11, nós temos que fortalecer o processo de gestão democrática por meio da consolidação do Conselho Escolar, dos Grêmios Estudantil, do regimento escolar e do projeto político-pedagógico, né? Então, nós não podemos esquecer a elaboração desse regimento escolar, porque ele vai servir de base para esse conselho escolar estar exatamente atuando, né, deliberando sobre qualquer situação que ocorra na escola. Temos a estratégia 12, que diz estimular em todas as unidades de ensino da educação básica a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis, fiscalizar e garantir a implementação da lei do grêmio e a associação de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares por meio das respectivas representações. Vejam que a necessidade desse movimento dentro da escola, tanto pela equipe gestora, pelo conselho escolar, é imensa, porque todos esses atores, por meio desses colegiados, estarão participando dessa educação escolar
para contribuir de forma qualitativa. E a estratégia 13 é viabilizar no âmbito das escolas públicas o funcionamento dos conselhos escolares em 100% das unidades de ensino do município de Natal, mobilizando e promovendo a participação dos pais, estudantes, professores, funcionários, técnicos administrativos, comunidade e parceiros de competência. Aqui nós temos ainda a 14, a 15 e a 16. Garantir maior qualidade e eficiência e eficácia na implementação dos programas e projetos executados pela Secretaria da Educação, visando maior articulação entre os departamentos, setores, comitê gestor, formado por técnicos da Secretaria da Educação, e a estratégia 15, fortalecer a implementação do planejamento estratégico, que é exatamente o que nós estamos tratando aqui, visando a execução das estratégias do PME, o seu monitoramento, avaliação sistemática, com a melhor concentração de esforços e recursos para alcançar os objetivos, promovendo o fortalecimento e a melhoria da gestão escolar do desempenho do aluno. E, por fim, implementar a rede de informação e comunicação contínua entre as unidades de ensino, órgãos executivos, normativos e colegiados, visando a articulação e a racionalização do trabalho. Aqui me chamou a atenção uma coisa, lembrar, estar falando para vocês, que recentemente a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, ela sofreu uma modificação por meio da Lei 15.001 de 2024, onde ela traz para a escola e o sistema de ensino a necessidade de estar publicizando todos os seus índices periodicamente, né? Então, assim, a gente está conversando com as escolas a esse respeito, isso é meio, principalmente escola, porque é uma tônica, né, que vem aí para que a gente esteja se organizando, tá certo? Nós temos, por fim, a Lei de Gestão Democrática do município, essa 147, porque ela está vigente, por isso que eu estou detalhando um pouquinho mais. E, assim, a necessidade de fazer essa leitura do nosso plano municipal é porque, geralmente, nas escolas a gente não tem muito tempo, né? E assim, para fazer com que vocês exercitem e levem para a escola esse texto que é muito importante. Com relação à lei de gestão, né, que, como vocês viram, foi apontada lá na diretriz base, na lei de diretriz base, cada estado e município obrigatoriamente tem que fazer uma lei de gestão, tendo em vista esse modelo de gestão de educação para o Brasil. Aí a gente se depara com uma fala assim, não, porque no meu município não tem gestão democrática. Tem. Porque se existe uma lei nacional que ampara, é só se fazer esse movimento e, a partir dessa atuação das escolas e dos professores, se legitima por meio de uma legislação própria, né? Então, é interessante que a gente perceba isso. Então, no artigo 1º, a gestão democrática da Lei 147 diz a gestão democrática das unidades de ensino da rede municipal pressupõe autonomia. Eu não concordo muito com esse pressupõe, não, porque ela tem realmente autonomia, né? Administrativa, financeira, pedagógica, por meio da administração descentralizada e do gerenciamento dos recursos financeiros, com a participação da comunidade escolar. Aqui eu vou fazer uma pequena fala, não sei nem se eu estou me alargando muito no horário, mas é importante a gente entender que vocês que vivem dentro das escolas públicas já sabem, né, que o conselho, na maioria das vezes, ele delibera esse recurso, a secretaria envia o recurso, né, há a participação da comunidade, reuniões, atas para aprovação, até para sugestão, né, de comprar de acordo com todos lá na escola. E também diz aqui no parágrafo do artigo 6º, que a equipe gestora é responsável pela execução, avaliação e orientação das atividades inerentes à organização e funcionamento da unidade de ensino com foco no desenvolvimento da aprendizagem do aluno, ou seja,
todo esse movimento de gestão democrática, aperfeiçoando essas ações dentro da escola, é para um único fim, a aprendizagem do aluno. E aqui no artigo 33, eu achei interessante trazer esse artigo, porque quando esse diretor ele vai se candidatar à função de diretor administrativo financeiro pedagógico, ele deve preencher os seguintes requisitos. Entre eles, é fazer um plano de trabalho com objetivos e metas em consonância com o projeto de lei da unidade de ensino. Então, além do artigo 14 também dessa legislação, que ela chama o coordenador a fazer também o seu plano de trabalho para ser desenvolvido nessa unidade de ensino. Esse plano de trabalho ele é feito de forma coletiva. No caso, os diretores eles fazem o plano e eles apresentam ao conselho. Da mesma forma, o coordenador pedagógico faz o plano e apresenta ao conselho. Vocês percebam que tudo que eles fazem, né, enquanto ações, metas e objetivos, eles apresentam ao conselho escolar, que é lá onde está o órgão máximo de gestão da escola, certo? Então, a partir desse meu dizer aqui, eu trago quais são esses instrumentos de gestão dentro da escola, né? Como se estabelece a gestão democrática dentro da unidade de ensino? Por meio do PPP, né? Que eu já vim falando, e Rosângela também, que é feito a várias mãos, o plano anual do diretor, né? Que eles fazem, que é o PAT, eles fazem, mas eles apresentam ao conselho. As eleições de diretores também são instrumentos de gestão democrática, porque quem escolhe esses diretores é a comunidade escolar, os colegiados escolares, quem são eles? O conselho escolar, o Grêmio Estudantil, o conselho de classe, o CRT, a Associação de Pais e Mestres, e aqui, por último, esses fóruns, né, de gestores que a gente ainda vai estar regulamentando para fazer esse trabalho. E quem são esses atores, né, da escola que participam desse conselho e que faz essa gestão democrática? São os professores, os coordenadores pedagógicos, os inspetores, os funcionários, os pais, estudantes, o responsável e membros da comunidade escolar. Então, eu espero que eu tenha contribuído para o entendimento de vocês com relação a um pouquinho de gestão democrática, da forma como a gente trabalha na Secretaria de Educação, e espero contar com o apoio de vocês para que a gente continue fazendo essa gestão democrática, porque sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Então, chamar todos vocês mesmo para conhecer essa legislação, porque às vezes é cômodo, eu não faço isso porque a secretaria não deixa. Não, nós temos garantia constitucional, temos garantia da lei infraconstitucional, lei local, então a gestão democrática, ela verdadeiramente existe. Agora, ela precisa que nós estejamos mobilizando as pessoas, né? Mobilizando, e é só agradecer. Muito obrigada por vocês terem feito parte desse evento muito importante. Obrigada, Socorro. Nós pensamos essa tarde, onde nós tínhamos 3 grandes eixos para trabalhar. Primeiro, a visão nacional da política educacional. Depois, um pouco, realmente, esse Socorro trouxe tão, eu digo, de forma clara, a legislação. Nós temos que ter direcionamento. Nós estamos falando na institucional. Eu sempre gosto de dizer isso. Nós temos que vivenciar, né, toda a parte institucional para entendermos o processo tão sério e tão significativo que é o processo educacional no país. Pode passar, Felipe. Felipe? Gente, nós iremos agora, meus amigos e grandes amigas e amigos, nós iremos adentrar na escola. Então, agora, eu queria, se fosse possível, a minha proposta essa tarde é que nós saíssemos daqui cientes. Claro que nós não podemos fazer mais prolongado, poderemos fazer depois, o que é realmente o planejamento estratégico da escola. E aí nós falamos em escola efetiva. O que é uma escola efetiva?
é uma escola que pensa, é uma escola que sabe realmente encaminhar o processo. Então, claro que a gente precisa pensar estrategicamente, quer dizer, nós precisamos criativamente para chegarmos a falar sobre planejamento estratégico. Escola efetiva, a escola que elabora conjuntamente, a escola que executa e a escola que tem resultados. Pode passar, Felipe, pode ir passando, viu? Pode ir apressando, que nós temos bastante. Agora, veja bem, hoje nós estamos nos preparando para o início das aulas. A secretaria está preparando para as assessorias das escolas. E aí, como está a nossa cabeça? O que fazer? Como fazer? Como é que está o PAT? Socorro falou tão bem. Como está realmente o plano, né, anual, trienal, o plano de ação trienal? Como é que está o PPP da escola? Planejamento, a organização, os pais, o sistema, professores, funcionários. E aí nós começamos a pensar, o que queremos? Pode passar. Pode ir, Felipe. Então, vejam, para você começar um planejamento, você precisa dizer o que queremos. Primeiro, porque é o seguinte, o que é que eu quero dizer? Porque a nossa preocupação hoje de trazer para vocês o que é o planejamento. Porque muitas vezes eu já planejei. Gente, nós só podemos planejar algo se nós conhecemos a base. E o que é a base? O diagnóstico. O que temos para que nós possamos trabalhar positivos ou negativos. Mas nós precisamos saber em que clima, em que realidade nós estamos na escola. O que queremos, como vamos fazer, quando vamos fazer, com quem vai cooperar conosco, a articulação, a participação da escola, onde vamos fazer e que resultados queremos alcançar. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a minha vida toda nós falamos em planejamento. E às vezes as pessoas dizem, olha, é uma metodologia de planejamento, sabe o que é? Não é isso, não. Planejamentos são realidades diferentes. Eu não posso copiar um planejamento de uma escola para outra. Eu preciso saber que é uma organização, um sistema administrado, projetado para atingir o objetivo. E o nosso objetivo é o sucesso do aluno do ensino-aprendizagem. Agora, eu digo sempre, nós não podemos dizer que é o aluno, mas nós precisamos, neste caminho, nós temos segmentos, que é o professor que tem que ser realmente valorizado, o professor tem sido os funcionários, a comunidade educativa, para que nós possamos fazer um trabalho. Então, não existe só assim. Nós vamos fazer que o aluno aprenda, mas para isso eu preciso de muita coisa para chegar até lá. E é esse processo que tem que ser bem determinado. Então, vejam bem, nós temos o ambiente interno e o ambiente externo, né? Nós temos os processos. Nós precisamos realmente, hoje eu fui diretora de escola, quer dizer, para vocês, se der tempo, contar minha historinha para vocês. É uma escola muito pequena, onde eu, nesse período que eu fui diretora da escola, eu pensava na escola que tivesse... Quando me convidaram nesse período, que faz bastante anos, né? Eu disse, meu Deus, eu vou chegar numa escola que tem o quê? Que tem uma quadra para os alunos, que tem uma biblioteca. Eu entrei. Quando eu entrei, meus queridos professores e amigos e amigas, uma escola da comunidade para ser alugada, uma casa simples, para que nós pudéssemos iniciar a escola. Aí vocês dizem, Rosane, conseguimos que a escola nesse bairro tivesse uma identidade de escola particular. Mas o que era que eu tinha? Bons professores, comunidade envolvida, simples, eu tinha uma salinha para receber os pais, uma toalhinha para poder colocar na mesa, um copinho com água, alguma coisa, para dizer o seguinte, vamos mobilizar, nós precisamos e nós temos. E aí eu digo para você, depois de tudo, o sonho chegou, a escola bem construída, e Rosângela não ficou mais na escola. Saiu antes dessa escola linda, porque é a vida, é a caminhada nossa. Vocês entendem o processo? Então, é isso que eu tenho. E eu tenho trabalhado muito para que essa escola seja mesmo uma escola efetiva. Então, veja bem, nós temos a organização, queremos resultados e queremos retroalimentar todo esse processo. Ela precisa de retroalimentação. Por quê? Porque nós não podemos parar. É um sistema de produtos e serviços. Pode ir, Felipe. A finalidade precisa estar clara e compreendida por todos que trabalham na organização. Quer dizer, você tem assim, quando o seu quadro de pessoal não tem clareza ou não compreende a finalidade, vejam bem, com certeza os resultados não serão alcançados, porque eu deixei para amanhã, o ontem, a vida é o hoje e o agora.
Agora, coloco também o seguinte, não é só 1, 2 ou 3, mas é o conjunto, o pensar articulado da escola, para que as coisas realmente tenham clareza. Pode passar, Felipe. Pode. Então, veja bem, que Avinato ele disse o seguinte: planejamento pode ser conceituado como processo desenvolvido para o alcance de determinada situação desejada, de modo eficiente, eficaz e efetivo. Então, veja bem, eu sou efetiva, eu sou eficaz, eu sou eficiente. Eu sou eficiente quando eu realmente executo o que eu planejei, né? Da melhor concentração de esforço e recursos. Então, veja bem, a contribuição do individual em favor do coletivo. Não é? É preciso que o planejamento esteja perfeitamente alinhado, integrado, para garantir o quê? O sucesso do aluno. Então, quando eu digo que tem que ter perfeitamente alinhado, gente, é porque nós não podemos pensar em metas se nós não sabemos a base do que estamos trabalhando, se nós não sabemos o diagnóstico do que queremos. Aí nós temos que ter análise para isso. Então, veja bem, uma escola tem eficiência, ela tem eficácia, ela tem efetividade e equidade. Então, o que é eficiência? Fazer certo as coisas. Pensar. O que é eficácia? Executar bem. Fazer as coisas certas. E a efetividade, eu penso e faço com resultados, para que nós tenhamos igualdade de condições para todos. A escola não é de A, de B e de C. A escola é do todo, é da comunidade. E cada comunidade tem o seu perfil e tem a sua cultura. Vocês sabem disso. Pode passar, Felipe. Pode ir apressando aí, que nós temos muito. Então, veja bem. Precisamos, na hora que pensamos em planejamento, o PDCA ele tem que existir. Por quê? Planejar é onde queremos chegar na meta. Definir bem onde nós queremos chegar. E aí nós temos que desenvolver o quê? Qualificar, formar, executar o que foi planejado. Verificando e aí controlando, que é o monitoramento tem que ser, para agir se as coisas não acontecerem como deveríamos fazer. Então, PDCA, planejar, desenvolver, verificar e agir. 4 etapas básicas para pensar nessa efetividade. Pode passar. Felipe? Então, veja bem, com quem nós queremos fazer? Então, as pessoas estão habilitadas para nos trazer realmente esse foco. Quando nós iremos fazer? Muito importante isso. Que período nós iremos? Onde? Qual local? Quem é que vai participar? E quais resultados? Falamos sobre isso, pode ir. E que resultados pretendemos provocar? Pode ir, Felipe. Pode passar. Então, dentro dessa perspectiva, nós falamos lá atrás sobre o sistema de educação. E aí nós temos que dizer o seguinte: a Secretaria de Educação tem que garantir condições para as escolas que sejam efetivas, que as escolas possam desenvolver o seu trabalho. E a escola tem que garantir a aprendizagem do aluno. Olha aí o processo. Né? A política desenvolvida a partir da garantia para que os alunos aprendam. Pode passar, Felipe. Então, veja bem, agora nós vamos falar, eu quero que vocês entendam bem, compreendam, o que é essa escola efetiva falada por Rosângela. Veja bem, a escola efetiva tem uma finalidade: garantir as condições do pensar e do agir com resultados. Para que ela seja efetiva, ela tem que garantir essas condições. Segundo, ela tem que ter o foco principal no aluno. E nós não estamos pensando aqui em apenas aprovação, mas de uma aprendizagem efetiva. Não é só isso. O aluno tem que aprender. Mas esse aluno aprendeu o significado e o significante do processo? Vamos passar. E aí, nós temos aí, vamos agora saber que escola efetiva é essa. Primeiro, o foco é na aprendizagem do aluno, não apenas na sua aprovação. Segundo, padrões mínimos de funcionamento para a escola, condições mínimas para a sua aprendizagem, condições de material, condições de aprender realmente dentro dessa proposta de professor, didática, material, livros, dinâmicas, e aí nós temos o padrão mínimo. E cada secretaria deve realmente estabelecer qual o padrão, né? Qual a política, porque nós sabemos que nós temos a gestão educacional da política e a gestão escolar. A gestão educacional pensa a política e a gestão da escola, ela vai pensar todo um processo
para chegar nessa base, é o fazer acontecer. Pode ir, Felipe? Vamos em frente. Então, gente, qual o padrão de aprendizagem para o aluno? Né? Que desempenho ele tem que ter? Nós temos que saber isso na política. Hoje nós temos os currículos, onde é que realmente o ensino infantil, o ensino fundamental, quais são os índices? O que nós precisamos chegar com eles? Né? Como ensinar, se não temos claro que queremos que o aluno aprenda a política? O que é que hoje a política nos traz e nos coloca, e aí nós temos que pensar na proposta pedagógica, comece aí, que é o pensar pedagogicamente a escola, né? Como o aluno vai aprender e o que queremos que ele aprenda? Qual o método que está sendo usado? Qual a avaliação e com que material? Qual o tempo? E com que conteúdo? É a proposta pedagógica, base. Vamos lá, Felipe? Tá muito demorado, ou também está muito apressado, mas vamos chegar lá. Quem vai ensinar? O professor. Gente, professor qualificado. E aí, parabéns para a Secretaria Municipal de Educação, na sua rede. Professores competentes, eu não estou dizendo aqui para agradar ninguém, não. São competentes. Têm qualificação para isso fazer. Motivados para a execução da proposta pedagógica. Não é? Então, esses são os componentes do aluno, a garantia do aluno aprender. Esses são os componentes. E vamos ver qual é o outro componente. Esses são os componentes da aprendizagem do aluno, que aí conclui com a proposta pedagógica. Vamos lá, Felipe? Ver quais são os outros. A gerência. Gerenciar. Plano de trabalho anual. Olha aí, quem vai gerenciar a escola? Quais os critérios, seleção e qualificação? Quando eu fazia anteriormente as palestras, quando a gente não tinha, né, a qualificação, a seleção dele, hoje não, nós temos a autonomia de dizer, temos seleção e qualificação de diretores da escola municipal, né? Então, veja bem, nós vamos selecionar aqueles que vão liderar a escola. Qual a liderança do diretor, né? Junto aos professores, junto a alunos, pais, comunidade em geral. Né? Equipe qualificada, e aí nós temos sim. Com qual equipe esse diretor conta para o desenvolvimento dos seus trabalhos? Essa está qualificada, motivada para os objetivos da escola? Objetivos claros, pensados. Vamos lá, Felipe? Então, nós temos aqui a parte administrativa. Aí veja, o planejamento estratégico, recursos próprios e a gestão da escola. O planejamento é o pensar qualitativo, o pensar criativo a partir de fatos e dados. Eu vejo sempre que a pessoa diz assim, não, é aquele planejamento que tem metas, que tem objetivo. Gente, não é isso não. Né? Aí a técnica. O objetivo ele tem que ter realmente bem formado o que queremos. Eu não posso chegar e dizer, me preste aí o seu plano para me colocar. Não, eu tenho professores, eu tenho funcionários, eu tenho a comunidade, eu tenho a cultura da minha comunidade, eu tenho a história da minha comunidade. Respeito, eu digo, desculpa, eu não estou dizendo isso para ninguém, mas respeitar as pessoas, levar a sério quando eu faço bem aquilo que eu tenho que fazer. Vamos lá, Felipe? Autoavaliação é muito importante. Quando, quem vai participar, né? Como a escola pode fazer, está alcançando ou não os propósitos, né? O monitoramento tem que ser a avaliação, o apoio da escola, avaliação externa, né? Pela secretaria, pela comunidade, os beneficiários, a sociedade. A escola ela é avaliada. Eu lembro que eu fiquei muito feliz no dia que as pessoas perguntaram se a escolinha, tão simples, tão humilde, se era particular. Aí eu disse, nós não temos recursos nenhum humilde, mas nós temos as pessoas que se organizaram, se juntaram e disseram, vamos fazer o melhor. Comunidade, os professores, funcionários, e nós íamos caminhando numa perspectiva de significado e significante para vocês. Então, são os componentes, né, dessa escola que aí estão, que nós falamos tanto em escola efetiva. Pode passar. Então, veja bem, garantir as condições de escola, a secretaria precisa estar planejando, voltado para todas as escolas, quer dizer, a secretaria vê todas as escolas, é a rede, né? A secretaria precisa fazer o monitoramento de qualidade, saber verificar se está acontecendo ou não, e fazer parte desses componentes que nós falamos aqui. Pode ir. Pode ir, Felipe. Então, veja bem, vamos agora adentrar no processo de planejamento. Eu queria que você saísse hoje à tarde, é tão pouco tempo para falar sobre isso, mas que você dissesse assim, Rosângela, realmente eu já sabia, já entendia, mas agora eu vou no foco, tá certo?
Então, veja bem, garantir as condições para a escola efetiva, é preciso que a secretaria garanta a sua avaliação institucional, a mediação do processo. Quem avalia se a secretaria está cumprindo ou assumindo o papel é a responsabilização pela escola efetiva, do fazer e do pensar. Todos da escola, a secretaria, existem para quê? Para o atendimento à sociedade, à sua comunidade. Portanto, torna-se fundamental o controle e mobilização social. É o reflexo, né? É o espelho para que você consiga o melhor. Para que seja implementado, faz necessário o esforço de desenvolver o pensar estratégico, o pensar criativo. Por que criativo? Porque nós sabemos, não é utópico você dizer, não, você vai chegar na escola e encontrar tudo maravilhoso. Não, temos dificuldades. Agora, precisamos de pensar, dialogar de forma institucional, né? A prioridade não é simplesmente preencher instrumentos, construir um documento. Faça amanhã. Tem muito planejamento estratégico, eu já vi, manda os questionários para a pessoa dizer sim ou não. Gente, isso não é planejamento real, transparente. Nós temos que pensar a base. Não é pensar coisas tão amplas, mas é pensar o base, a realidade. Somente decidir sobre o que vai fazer, após o diagnóstico bem criterioso, né, consistente, bastante discutido e amadurecido, se começa a pensar no planejamento. Veja bem, diagnóstico. Pode passar, Felipe. E aí, eu queria só colocar aqui para vocês, que eu não podia falar sobre a escola, se eu não falasse do conselho escolar. A competência desse conselho. O conselho, a representatividade dos segmentos da escola. E aí você tem a competência. Ele é deliberativo, ele é consultivo, ele é fiscal e mobilizador. É institucional o processo, né? Então, nessa gestão administrativa, pedagógica e financeira, ele participa. Por quê? O conselho é representatividade de todos os segmentos da escola, né? Então, é muito importante que você, na hora que vai fazer um diagnóstico, você vai fazer realmente o trabalho da escola, você tenha realmente com foco todo esse segmento da escola, o tripé, né? Nós temos os diretores, nós temos a coordenação pedagógica, nós temos o conselho, o professor, para discutir no amplo a realidade da escola. Pode passar. E aí, o conselho escolar, ele tem a UEX hoje, né? Você sabe que o órgão colegiado composto pelo diretor e por representantes dos professores, funcionários administrativos, pais ou responsáveis, alunos e comunidade local, que tem por atribuição deliberar sobre questões pedagógicas, administrativas e financeiras no âmbito escolar, né? E hoje nós temos a unidade executora na escola, que é uma entidade sem fins lucrativos responsável pelo recebimento da execução e prestação de contas dos recursos financeiros destinados às escolas, né, a partir de mais de 50 alunos. Então, eu digo a você, na época, era esse, eu não sei hoje, atualmente, mas a UEX, ela é importantíssima. Nós temos hoje recursos do ROM, PDDE e outros recursos da escola, ela precisa realmente que a unidade executora ela esteja ativa, funcionando para que tenha resposta. E aí nós vamos começar o nosso diagnóstico para começarmos a planejar. Como somos hoje? Passa aí. Estamos na secretaria? Estamos na escola? Onde é que nós estamos? Como queremos ser daqui a algum tempo? Visão de futuro. Você sabe que o planejamento ele tem o seu. E outra coisa eu queria dizer a vocês: nós tiramos isso da escola, mas eu vou hoje reforçar. Nós precisamos saber realmente qual a missão da nossa escola. Vou dizer isso hoje para vocês. Qual a visão de futuro? O que é que nós queremos daqui a 2, 3, 4, até 5 anos da escola? Perseguir o quê? Que valores nós estamos trabalhando na nossa escola? Para que os alunos cheguem e digam, na minha escola, realmente nós estamos com base na ética, na moral, para fazer bem aquilo que tem que se fazer. Ser cidadão, democrático, liberdade com responsabilidade. Isso é democracia, isso é democracia. Pode passar, Felipe. E aí, eu vou fazer uma pergunta, uma interrogação bem grande, pode dizer. Ana verifica, onde estamos? Pergunta para cada um. Pode passar, Felipe. Planejar, o que é planejar? Vamos pensar a escola. Pode ir colocando com rapidez, pode ir. Então, veja, planejar, preparação, equipe. Começa logo com reunião e eu vou dizer para vocês no final sobre isso. Gente, eu não admito planejamento estratégico se você não tem reuniões preparatórias para o processo, envolvendo as pessoas e os segmentos. Autoavaliação do processo. A elaboração,
pode ir, porque nem agora. Você elabora, você executa, você prepara, você monitora e você também retroalimenta. É o PDCA, o planejar, né? A preparação, aí você vem, avalia o diagnóstico, faz o que tem que fazer. A elaboração, executa, vai monitorar e vai retroalimentar. Nós esquecemos disso. É sistemático o processo. Ele tem cronograma, tem tempo. Gente, nós não conseguimos. Nós, às vezes, fazemos a palestra na Semana Pedagógica, linda palestra. Aí nós estamos lá em dezembro, olhando para trás e dizendo assim, o que foi que nós realmente... Reuniões programáticas, sistemáticas, de alimentação, retroalimentação, registro. Porque, assim, eu faço reunião em fevereiro com o meu grupo, com meus professores, mas eu preciso também acompanhar para saber se aquele direcionamento aconteceu. Não conseguimos, mas nós sabemos por que não conseguimos. Não é obrigado você estar com 100% conseguindo, não. Mas eu preciso saber por que nós não conseguimos alcançar, e aí nós temos que saber que saídas nós teremos. Pode só seguir. Pode seguir, senhor Felipe. Então, veja bem, nós agora vamos dizer o processo da escola, né? Falando sempre essa palavra diagnóstico, quando vai para o médico, né? Nós precisamos saber primeiro, mas não, você vai tomar essa medicação jamais, vocês não tomaremos nunca. Tem que fazer os exames para saber o que nós temos, né? Então, veja, o diagnóstico, e aí nós precisamos saber indicadores, taxas, distorção, aproveitamento, aprendizagem, comunidade. Se eu for dizer assim, olha, você vai partir desse objetivo. Jamais eu poderei fazer isso. Você vai partir do objetivo que vocês construíram a partir da coletividade. Né? Síntese do diagnóstico, eu fiz tudo isso, nós estamos com distorção, Rosana, nós precisamos trabalhar. Os anos tais estão com distorção. Então, com a síntese do diagnóstico, o que é que nós vamos... Primeiramente, com prioridade, o que é que nós vamos trabalhar com os alunos? Chama toda a comunidade, vamos lá. Objetivos, estratégias, metas e plano de ação. Os grandes, o que é que eu quero? Às vezes, hoje nós estamos fazendo alguns planos que nós começamos dizendo assim, objetivo geral, objetivos específicos, objetivos tal. Então, aí nós não vamos entender um processo que tem início a partir do diagnóstico, para que esse diagnóstico ele seja trabalhado, tem uma síntese para saber onde nós iremos fazer, o que iremos fazer, e aí nós precisamos dizer a FOFA, quais são as nossas forças, quais são exatamente as nossas fraquezas internas, quais são as nossas oportunidades e ameaças. Às vezes nós temos ameaças, uma comunidade que está com problemas seríssimos, social, é uma ameaça à escola. Aí nós precisamos conseguir pensar coletivamente ações que possam combater o processo, certo? Metas, então o que é que eu quero dizer para você? Volta um pouquinho só para falar sobre a questão. Olha, outra coisa também que nós erramos muito no planejamento. Quando nós temos o objetivo, né, nós chamamos de um guarda-chuva, que eu vou mostrar a vocês aqui, aí você tem o caminho qualitativo. Que caminho criativo eu vou fazer para chegar à minha meta? Meta quantificada, com prazos, quer dizer, não é qualquer, nem um objetivo. Uma meta, ela tem um direcionamento quantitativo para nós sabermos os resultados. Ela tem qualificação também, ela é qualificada, porque ela vai trazer resultados. Aí tem o plano de ação, que é o plano de ação. Cada meta tem que ter passos para ser realmente realizado. É o plano de ação que eu vou... Por exemplo, Rosane, minha meta, eu só quero 2 ações. Ótimo, vai dar para fazer? Bota 2 ações. Mano, o que eu vou querer... Agora, veja bem, as ações são crescentes, da prioridade até o final da ação. E a gente tem sempre no final um relatório importante. Pode passar, Felipe. E aí nós temos a primeira fase, a elaboração do diagnóstico, a identificação dos problemas, o plano de ação, que aí vem objetivos, metas, responsabilidade, prazo e custos. Aí você, Rosane, não tem recurso, não tem recurso. O planejamento tem que ter recurso financeiro para você realizar, né? Então, a partir do que nós iremos receber na escola, nós planejamos, né? E aí tem que ter acompanhamento de tudo isso, né? Das metas que foram elaboradas. Pode ir, Felipe. Então, estamos chegando para elaborar. Então, fizeram o diagnóstico falando sobre isso, a escola base,
vem com os objetivos, os caminhos qualitativos e vamos para as metas. E aí tem um plano de ação, que é o que eu vou fazer para atingir aquela minha meta. Em 2 anos, em 3 anos, 1 ano, a curto prazo, médio prazo, longo prazo, né? Dados da escola. E vamos em frente, Felipe. Sim. Então, veja bem, hoje nós falamos em eficácia escolar. Se você fizer qualquer pesquisa, qualquer aprofundamento teórico, você sabe que a escola ela tem o ensino-aprendizagem, sim. Ela tem o clima escolar, né? Ela tem paz e comunidade, ela tem gestão de pessoas, gestão de processos, infraestrutura e resultados. Você não muda muito isto, porque a escola é isto, o seu corpo, ela precisa disso. Como eu pode falar, cada um eu botei um pouquinho para que a gente possa... Olha, no ensino-aprendizagem, o processo da escola diz respeito à aquisição de conhecimento, habilidade por parte dos alunos, está dizendo aprendizagem, a proposta pedagógica, o planejamento, a estratégia, as práticas educacionais, a avaliação, o material utilizado, didático, e tem que ter com qualidade suficiente para isso, para fazer, né? Aí, quando a gente chama de clima escolar, é a atmosfera geral da escola, a liderança, a disciplina, o regimento da escola, a segurança, o compromisso, o ambiente propício para a aprendizagem. Gente, nós passamos quanto tempo na escola? E tem que ser realmente um clima escolar que venha trazer positivamente um processo, né, alegre, integração. Eu digo sempre que existe a amizade no coração, aquela amizade particular, e a amizade institucional, que não pode deixar de ter. É uma amizade onde você trabalha num ambiente, ela não pode nem ser aquela sua amizade que você telefona todos os dias, mas a amizade para que as coisas... Por quê? Porque é no diferente, no pensar diferente que as coisas acontecem, não é? Pais e comunidade, participação e cooperação institucional dos pais, da comunidade, da escola, contribuindo, né, com outros parceiros para que o sucesso acadêmico dos alunos, né, possa melhorar também o desempenho dele na escola. Pode ir, Felipe. E aí, gestão de processo, excelência da equipe, desempenho das suas funções profissionais, habilidade capacitada. Gestão de processo, clara, compreendida, a partir da missão da escola. Eu falava uma vez, eu digo, vocês não vão trabalhar com uma pessoa que estava concluindo. A missão, mas ninguém trabalhar isso, não. A missão da escola é o que faz, como faz e para quem faz. Aí você chega... Eu sou assim, vocês podem até me criticar, mas eu chego no consultório médico, aí tem a missão, visão de futuro e valores. Eu digo, eita, isso aqui tem identificação. Eu penso logo, é tão bonito você chegar na escola, o pai chegar, aprender a missão. Olha, meu filho, a missão da escola, olha os valores trabalhados, isso exposto na escola ao entrar. Que maravilha! Então, veja bem, clara, compreendida, né, a missão da escola, com objetivos claros, amplamente difundidos, né, no planejamento. E aí, a rotina de trabalho, e aí nós temos os processos, eu digo assim, se hoje o Socorro falou tanto das questões jurídicas, e nós temos processos da escola que precisamos chegar no dia, a merenda, são os planos e projetos da escola. Então, são processos que precisam ser gerenciados, que precisam ser observados, para não atrasar, para não ter problema para a comunidade educativa, né? Infraestrutura, condições de funcionamento e resultados, aprovação, reprovação, distorção, indicadores de melhoria, prática de gestão e cumprimento das metas estabelecidas. Vamos embora, Felipe, vamos chegar lá. Olha a hora também, né, Felipe? Então, gente, a partir daí, nós já fizemos o diagnóstico da escola, estamos caminhando. Aí nós fizemos taxa de rendimento, aprovação do aluno, a prova de avaliação, resultado da escola. Nós temos distorção, aproveitamento, disciplinas, aproveitamento do aluno, distorção idade e ano, ensino-aprendizagem, projeto pedagógico, currículo, né, aprendizagem, parâmetros e avaliação. Na gestão, nós temos direção, processo e finanças, né? Então, veja bem como é importante a questão da gestão, a direção, processo e finanças. Comunidade escolar, alunos, docentes, não docentes e pais, são todos nós. Infraestrutura, condições de uso das dependências escolares. Isso aí, com certeza, nós temos dependências que estão melhorando, outras vão ser melhoradas, e, com certeza, esse ritmo, né, da intenção, hoje, nós temos de melhoria da escola, com certeza. Vamos em frente. Pode passar, Felipe. Então, veja bem, situações indesejadas, identificadas e priorizadas. Diagnóstico, nós começamos, vamos fazer já
Olha, nós tivemos aí, nosso diagnóstico, vamos fazer um diagnóstico bem rápido agora. Alto índice de reprovação no terceiro ano em português. Tivemos alto índice de reprovação no quinto ano em matemática. E alto índice de abandono noturno. Gestão da escola ineficaz. Isso foi um diagnóstico feito por toda a equipe da escola. Segundo, pode falar, Felipe, outros priorizados. Práticas pedagógicas ineficazes. Está faltando realmente um entusiasmo, um pensar. Currículo desarticulado. Um faz, outro não faz. Baixo desempenho acadêmico e baixo desempenho geral da escola. Então, veja bem, foi um diagnóstico feito por toda a equipe escolar. E agora nós vamos iniciar a dizer onde nós iremos atacar, qual a prioridade daí, certo? Diagnóstico. Vamos lá. São situações indesejadas aí, não é? Então, vejam, no alto índice de aprendizagem, nós temos lá naqueles parâmetros que nós colocamos resultado e ensino-aprendizagem. Por quê? Porque nós queremos resultado melhorando e nós temos problema no ensino-aprendizagem. Olha aí. Quando nós falamos no terceiro ano, reprovação em matemática, nós temos resultados e temos ensino melhorar o ensino-aprendizagem. Okay? Concordam comigo? Alto índice de abandono, nós temos resultados aí para trabalhar. Olha aí, já pensando nas metas, olha aí. Nós temos que ter isso. Nós temos que ter esse pensar. Você chama a coerência. Eu não posso pensar aqui abacate e lá pedir banana. Estou trabalhando no abacate, então trabalhar abacate, outras coisas. Eu não posso pedir lá, porque é isso que acontece no planejamento. Nós estamos aqui pensando uma coisa, lá nós já temos com outra, de uma diversidade de pensamento. Por isso, não tem um diagnóstico bem feito. Né? Alto índice de abandono noturno, resultado. Práticas pedagógicas inadequadas, ensino-aprendizagem. Gestão ineficaz, gestão de pessoas. Então, veja bem, nós estamos nos critérios que nós trabalhamos ali, pessoas, né, processos. Vamos lá, Felipe? Problemas. Pode ir. Então, veja bem, no desenvolvimento do planejamento estratégico é preciso considerar um ambiente externo e interno, que ele falou tão bem ali, onde a secretaria tem que saber o ambiente, dificuldade de estrutura, ambiente, fraqueza da escola, rotinas, o regimento não funciona, o professor chega às 7, outro chega às 8, a gente não tem um horário determinado, o conhecimento disso, a sua prática, os recursos. Então, tudo isso são fraquezas, é da escola que funciona. Então, forças e fraquezas depende da gente. Como nós vamos melhorar? Oportunidades de ambiente externo, né? De questão de parcerias, de interferência política, greves, falta de autonomia financeira, são coisas que não dependem da gente, muitas vezes. E nós temos problemas que atingem a escola. Então, nós chamamos oportunidades e ameaças. Mas quando nós falamos em dificuldade de estrutura, de pessoal, de recursos, apesar de que pessoal também é a secretaria, né? Nós temos que saber que é a instituição. Mas nós muitas vezes temos problemas internos, às vezes, né? Vamos passar. Aí vamos lá, eu quero só deixar vocês bem claro que é exatamente isso. A minha tarde, se eu chegar para vocês e dizer assim, Rosângela, eu saí realmente sabendo desses pontos importantes. Objetivo, situações que a escola deseja alcançar num dado espaço de tempo. O que desejamos? É grande, é pensar grande. É exatamente o que é que você quer primeiro, vamos falar de lá. Estratégias seguem a partir dos objetivos, elas são os caminhos qualitativos para chegar à meta. Quando você chega à qualidade, é para chegar à meta. E metas, define, olha aí, esse que a gente erra muito, bota mais um objetivo da escola. Todos os três têm realmente o verbo definitivo, tem. E eles são praticamente os objetivos com determinações, certo? Define resultados quantitativos que devem ser atingidos para que os objetivos sejam alcançados. São expressos em números, muitas vezes em números, o mais... E qual o patamar de nível desejado? Às vezes são índices, às vezes são documentos, mas eles têm que ser palpáveis, né? Palpável no sentido de você saber como vai fazer. Né? O índice você não é palpável, mas você sabe quanto você vai atingir. Pode ir, Felipe. Estamos chegando, Felipe. E o plano de suporte estratégico é exatamente esse que a gente está falando aí. Objetivos, estratégias, metas e o plano de ação. Né? E aí você tem que saber bem claro os objetivos da escola, que implica em consistência, constância, desejo de resultados e avaliação. Consistência, a gente tem que ser consistente naquilo que faz. Outra coisa, meus grandes professores e professoras e colegas de trabalho, e são os colegas de trabalho, eu quero dizer a vocês que consistência, coerência, constância
faz parte do processo institucional, né, da avaliação de resultados. E a gente tem que saber para que essa junção ela chegue realmente a resultados. Porque vejam vocês, quanto tempo nós passamos na escola, quanto tempo nós estamos ali para fazer algo positivo, para que esses resultados eles cheguem a ter realmente... Quantas vezes eu sou algo de grande importância que eu posso contribuir, e às vezes as pessoas não entendem o processo, é o clima escolar. Eu dizia para vocês que eu fazia uma entrevista há uns anos atrás com uma coordenadora pedagógica, e ela me disse o seguinte, eu achei tão importante, que tinha um professor que chegava na escola calado, saía, e ela disse, começou a pensar por que ele é assim, né? Ele não se entrosa com todo mundo. No dia da reunião, o que ela fez? Ela pegou todo o material, mandou xerocar, e chegou, professor, olha aqui o material que eu trouxe. Tudo. Gente, ela disse que isso. Ela olhou assim, para mim, você está dando para mim? Faltava esse momento do olhar. Faltava esse momento institucional de pensar o outro também. Né? Quantas vezes nós tiramos do páreo a pessoa, analisamos diferentemente, tem que ter humanização, respeitar o outro, o caminho do outro. Gente, eu não sei a vida do outro, não, para que eu esteja atirando. Eu não conheço o que está acontecendo, não. Eu preciso trabalhar institucionalmente, eu preciso valorizar, a equidade tem que existir, não só com o aluno, mas também com toda a equipe da escola. Vamos lá, Felipe? Então, veja bem, olha aí o exemplo que eu vou colocar agora, exemplos para que vocês possam identificar bem o que eu disse. Os objetivos estratégicos, os grandes alvos do processo, eles devem ser perseguidos. As situações que a escola pretende atingir no dado de 2 a 5 anos, ele é amplo, ele não é qualquer, ele é a longo prazo. Reflete aquelas poucas prioridades estratégicas direcionadas ao trabalho da escola. Por exemplo, um objetivo, melhorar o desempenho dos alunos, dinamizar a gestão da escola. Olha aí como é amplo. Eu falei em ensino-aprendizagem e eu estou falando aqui em dinamizar a gestão da escola administrativa, né? Então, a definição dos objetivos ocorre a partir da síntese da autoavaliação. Os critérios de eficácia, eu botei lá no primeiro, melhorar o ensino-aprendizagem, está lá. E o outro está na administração, melhoria do processo administrativo. Pode ir, Felipe. Aí vamos agora, como nós falamos, aí tem a estratégia, o caminho que eu devo chegar lá. Como fazer para atingir o objetivo estratégico? É o caminho, é a estratégia. Aí pode passar para dar um exemplo. Eles são suficientes para poder caminhar numa perspectiva, por exemplo, melhorar o desempenho dos alunos, implementar a proposta pedagógica. Olha aí, olha o caminho qualitativo, estratégia. Concentrar esforço em 7 disciplinas críticas. Lembram vocês? Matemática tinha 2 disciplinas críticas. Olha aí, vou trabalhar. Vou fazer algumas ações aí e vou saber onde é que eu vou chegar. Dinamizar a gestão escolar, desenvolver novos mecanismos de gestão escolar. Implementar o gerenciamento de rotina, planejar. Aqui chama-se o quê? O regimento escolar. Não é verdade? Então, veja bem, olha, o grande objetivo e os caminhos. Agora, vamos lá? Terceiro momento. Então, veja bem, metas, agora eu quero que vocês observem bem. O que é que eu quero de metas? São específicas, realistas e devem ter enunciado no verbo infinitivo, como é o objetivo, são de natureza operacional, quantitativa e mensurável. Tem um prazo curto de execução, porque ela é imediata, ela vem para atingir, né? Mas ela pode ter também longo e médio prazo. Você faz os primeiros, vou conseguir 20% agora, 30%, pode ser feito assim também. Agora, nunca tem que ter um responsável, tem que ter o tempo que você vai fazer, porque é muito importante que você tenha esse norte de contribuições na escola. A escola deve ter condições de responder com clareza sobre que problemas foi identificado, a síntese dessa avaliação, né? Se a escola não tiver condições de fazer isso, a meta não terá consistência. Então, a gente tem que ter que as metas são claras, consistentes, né? E vamos lá, Felipe. Olha aí, eu botei um de cada para um exemplo, que é bem rápido aqui, nós temos tempo e está terminando já o nosso tempo. Primeiro, o objetivo é melhorar o desempenho dos alunos. Lembra que nós estamos lá? A estratégia, implementar, é o caminho para chegar lá.
Qual é a meta? Revisar a proposta pedagógica. Olha aí, revisar a proposta pedagógica. Qual é o indicador? Documento contendo a proposta pedagógica. Eu não estou dizendo qualquer coisa, não. Nós vamos revisar a proposta pedagógica, a nossa meta. Porque, com certeza, alguma coisa não está chegando com coerência e consistência. O início vai ser quando? Agora, em fevereiro, nós vamos fazer isso. Fevereiro, não, já estamos quase terminando, né? Março. Depois do carnaval, não é isso? Revisão, né? Quando vai ser o término. Nós vamos ter uma previsão aí, porque dando um documento para revisar não pode passar 2, 3, 4 anos. Vamos em frente. Mais exemplos para você. Veja bem. Melhorar o desempenho dos alunos. Qual a minha estratégia? Qual é o meu caminho? Implementar a proposta pedagógica da escola. Aí nós dizemos realizar a proposta, exatamente, revisar a proposta pedagógica, nós dizemos aí. Qual é a outra? Implementar um sistema de avaliação de aprendizagem. Outro, aumentar de 60 para 70 o índice de aprovação naquelas séries críticas. E aumentar de 50 para 70. Olha aí como eu estou respondendo. O segundo estratégia é concentrar esforços nas séries disciplinas críticas. Olha aí, eu estou concentrando na minha meta. Olha a coerência do processo. Gente, planejamento não se faz de só pensar e apontar. Pensamento se faz com o diagnóstico da realidade. E vamos lá, Felipe, estamos chegando ao fim. Olha aí, o detalhamento da ação agora. Eu terminei a meta, mas para que eu execute a meta, na hora que eu vou revisar, eu vou fazer o quê? Reuniões de estudo, eu vou fazer umas ações, uns passos para realizar a meta. Ter um encadeamento lógico, né? Ela vai responder a meta. Ser considerada crítica e estratégica para o alcance da meta. Ela tá vendo a meta, ela não está vendo o objetivo, não. Agora eu estou perto da meta. A ação, ela vai responder a meta, certo? Ter um responsável, ter um prazo de início, término e fim, ter um enunciado do verbo definitivo, isso é técnico, né? Isso é definir resultado esperado, estabelecer o indicador e definir como, né? Vai ser subjetivo. Você vai ter recurso, vai ser capital custeio, porque você pode ter uma meta dessa para atingir, você precisar de recursos. E você vai dizer quando é que vai ser, quantos recursos você vai precisar. Pode ir? Agora sim, chegou um momento importantíssimo. Nós iremos fazer a visão estratégica, nós já fizemos toda a parte de análise. Mas agora nós precisamos organizar nossa escola, nosso corpo, para direcionamentos dele. A partir de nada do outro, de pensar no outro, minha vizinha institucional, me dê aí sua visão, que eu vou dar uma arrumada numa visão elaborada pelo pensar e o fazer de todos, né? Então, quais são os valores fundamentais em torno dos quais se constrói a escola? Né? Então, você representa as convicções dominantes, crenças básicas que permeiam a atividade da escola. Eles devem realmente descrever como a escola pretende atuar no seu cotidiano, enquanto busca realizar a sua visão, que a visão é 2 a 5 anos. Quais são os valores, Felipe? Vamos dar um exemplo de valores, Felipe, agora? Olha, qualidade. Buscamos a excelência em todos os serviços oferecidos. Qualidade. Transparência. Tudo que fazemos aqui tem transparência. Está lá no quadro de avisos, recursos. Ética, valorizando os processos legais, bons costumes, respeito, inovação. Isso aí vai depender muito de cada escola, o seu valor. Agora, você fala que tem qualidade, e na sua prática não tem qualidade, tem ética, e você não valoriza, então isso aí precisa ser revisto por todos. Na hora que eu boto os valores lá, esses valores vão ter que ser conhecidos e vivenciados na escola. Não é isso? Então, inovação é um valor, não é? E tem outros valores que aí as teorias aí estão nos ensinando, né? E vamos lá. Valores, olha aí, nós já estamos. Visão de futuro. Visão de futuro, nós vamos ter uma ambição. 2, 4, 5 anos. Define o que a escola pretende ser no futuro. Sabe o que é importante? Porque nós estamos perseguindo algo. E ao perseguir algo importante, nós vamos fazer o melhor para chegar lá. Não é? Incorpora as ambições da escola e descreve o quadro futuro que você quer chegar. Por exemplo, a definição de onde se pretende chegar permite entender com clareza que precisa mudar na escola. Qual a visão de futuro? Né? Isso aí precisa ver. Então, vamos lá para a visão de futuro? Qual é o exemplo da visão de futuro? Buscaremos, olha aí, futuro, ser uma escola de referência na garantia do ensino de qualidade, trabalhando com transparência e valorizando a ética,
Olha aí, é muito importante que a visão do futuro já contenha também os valores. Muita gente não coloca, mas coloca de forma, não, eu digo assim, de forma indireta, mas coloca, né? Mas aqui ela colocou muito bem. Buscaremos ser uma escola de referência na garantia do ensino de qualidade, trabalhando com transparência e valorizando a ética e as ações inovadoras. Chegar na escola de vocês, encontrar visão de futuro, encontrar... Eita, eu digo assim, vou morar aqui, vou ficar aqui mesmo, viu? Pode ir, então. Vamos lá, Felipe. Um exemplo aí de visão, já botamos. Vamos agora. Missão. A missão diz assim, o que faço, como faço e para quem faço. Né? Diz assim, é uma declaração sobre o que é a escola, a sua razão de ser, os serviços que presta, serve do critério geral para orientar a tomada de decisão. A missão deve refletir os valores compartilhados pela escola. Sua definição deve ser capaz de um único parágrafo esclarecer a qualquer pessoa. Não precisa ser uma coisa longa, 9.000 parágrafos, não. Um só, expressando o que você quer. Então, vamos lá para o exemplo, né, Felipe, da missão? Exemplo, garantiremos, olha aí, olha, o que, como e para quem, olha como tem isso. Garantiremos um ensino de qualidade, olha aí, o quê? Através de ações efetivas, inovadoras e éticas, para quê? Buscar, assegurar atendimento efetivo às necessidades específicas de nossas comunidades. Olha aí, o que, como e para quê? Temos assim. E aí nós temos a nossa visão, né, de pensar a escola agora este ano. E eu tenho umas dicas para vocês que eu não deixaria de colocar sobre a questão das nossas reuniões institucionais. Vamos lá, Felipe? Objetivos estratégicos, né? Nós já falamos dos grandes alvos que a gente tem que fazer, ocorre após a identificação de valores, visão de futuro e missão. Aí nós vamos fazer aqueles objetivos que já trabalhamos antes a partir da escola efetiva. Né? Pode falar, pode colocar, Felipe. Então, os objetivos é levar o desempenho da escola. Olha, aí nós falamos de ensino, aprendizagem, desempenho. Dinamizar a gestão da escola, administrativa. Melhorar o processo de aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Então, esses são outros e outros que vocês vão elaborar lá, né? Na escola. E vamos em frente, Felipe? Está a nossa hora. Então, aqui eu fiz assim. Nós temos os objetivos para poder reforçar, para concluir, melhorar a aprendizagem dos alunos. Quais são as estratégias? Pode colocar aí para aparecer as estratégias. Implementar a proposta pedagógica, qualificar os professores. Dinamizar a gestão escolar. Qual é a estratégia? Caminho qualitativo. Fortalecer a participação dos pais, né, dos alunos na aprendizagem, buscar parcerias com instituições locais e desenvolver novos mecanismos de gestão da escola. Então, aí são as estratégias, os caminhos para chegar até lá. Pode passar, Felipe. E a partir daí, se implementar o gerenciamento de rotina, né? Aí você já tem a estratégia, a meta estava lá. E agora, qual é a meta? Vamos lá ver qual é a meta? Um exemplo de meta aqui, agora. Estabelecer os parâmetros curriculares para implementar a proposta, implementar um sistema de avaliação de aprendizagem, capacitar os professores do primeiro ano. Por quê? Porque alguma coisa estava acontecendo e você precisava capacitar os professores. Capacitar os professores do quinto ano, lembra que nós tínhamos um problema lá? Capacitar professores exatamente no turno noturno e aumentar de 30% a participação dos pais, 30%, porque as reuniões dos pais não estavam bem integradas, bem participativas. Implementar o mecanismo de comunicação interna e externa. Gente, a questão de comunicação institucional ela é primordial. Gente, as pessoas precisam ser comunicadas das coisas. Você precisa levar a sério as pessoas. Ao chegar na instituição, elas precisam saber o que está acontecendo. Não é acontecendo casa de comadre. Você disse não. Institucionalmente. Levem as pessoas a sério. No sentido, não estou dizendo que vocês não levam, não, mas eu digo isso sempre. Quando eu vou fazer uma reunião em qualquer local que for, eu tenho que ter pauta bem definida. Eu preciso dizer o que eu fui fazer, porque eu não posso dizer, vocês chegaram aqui, amanhã vocês voltam para a gente fazer. Gente, é tempo. As pessoas não estão podendo fazer isso, não. E assim, vamos às ações, Felipe? Nós só temos ações aí. Então, eu queria ver o seguinte, a partir dos passinhos pequenos que são as ações, a escola que nós falamos hoje, prestem bem atenção.
compartilhamento das responsabilidades. Cada segmento tem a sua missão na escola. Precisa que esse seja institucionalmente entendido para que as pessoas possam realmente, no período em que estão na escola, possam fazer o melhor. Isso é ponto. Autocontrole dos processos, aquilo que eu digo. Se eu tenho processos na escola, tem datas, são processos, às vezes, muitas vezes, que estão respondendo vida de pessoas profissionalmente. E eu preciso que esses processos sejam agilizados, eu preciso entender e eu preciso organizar todos esses processos. E eu preciso saber das datas também, né? Autonomia competente. O professor é líder da sua sala. Os diretores são líderes da escola. A coordenação pedagógica lidera toda a parte pedagógica da escola. Os funcionários lideram. Quem está na cozinha vai liderar o seu trabalho. Precisa que cada um tenha a sua autonomia competente. Agora, não é você dizer, olha, eu quero que você tenha autonomia, eu não vou responder, eu faço qualquer coisa. Não é isso. Precisa de conscientização. Conhecimento dos objetivos, do domínio de todos os processos estratégicos que levam ao seu alcance dos mesmos. Gente, divulgar aquilo. Esse plano foi elaborado por todos nós vamos conhecer. Olha, hoje nós não vamos discutir tal assunto. Hoje o professor tal da quinta série vai fazer uma dinâmica. Isso é... Agora, logicamente, que o planejamento estratégico, ele não é o plano de aula, ele não é o plano... Isso aí o professor tem que ter o seu plano de aula, tem que ter suas rotinas, e direcionar a sua prática, né, no seu dia a dia. Processo estratégico que leva ao alcance dos mesmos, né? Disponibilidade de dados, informações, gente, nós não podíamos trabalhar na escola. Ou eu pensei que era 5%, mas é 6%, não. Fatos e dados. Algo que realmente foi pesquisado, que foi analisado, que nós temos enquanto resposta a isso. Índices. Não é que eu acho. Não, eu achei que fosse, porque eu tenho 5%, mas é 4%. Nada. Está brincando com sério. Nós temos que saber disso no nosso estudo de gráficos, estatísticos, para que nós possamos trabalhar. Participação da comunidade no esforço de melhoria da gestão e, consequentemente, os processos de ensino-aprendizagem. Comunidade escolar, segmentos representativos, dando apoio, fazendo com que as coisas possam acontecer de forma efetiva. Eficiente, eficaz e efetivo. Pode ir. Pode ir, Felipe. E aí, eu coloquei isso aqui para a gente concluir, já vamos concluir, mas eu quero dizer a vocês o seguinte. Nós temos as nossas reuniões programáticas. E aí, eu quero dizer para vocês que sem umas reuniões realmente organizadas para atingir objetivos, nós não faremos nada. Por quê? Veja bem, as organizações atualmente estão sendo cada vez mais rígidas por reuniões. Regidas por reuniões. E rígidas também, né? Regidas. E quando somos convocados a participar de uma reunião, muitos associam um tempo perdido. É verdade. Vou para a reunião, diz, outro diz, termina, eu saio até logo, nada aconteceu. Não é verdade? Vamos lá, Felipe. Olha aí, reunião programáticas. Eu chamo de reuniões programáticas, mas reuniões bem-sucedidas. Pode ir, Felipe. Você já deve ter sido chamado para uma reunião e saiu com a impressão, o que estou fazendo aqui? Como se em nada seu conhecimento ou habilidade fosse útil para aquele determinado momento. Outro caso muito comum nas instituições é quando uma reunião termina com esta decisão. Vamos marcar uma próxima reunião para discutir melhor. Gente, é uma tristeza. O que é que aconteceu? Não programaram, a pauta não estava definida. Eu vou dizer isso, não levou a sério, né? Aquela parte que eu digo tanto. Normalmente, a discussão perdeu completamente o foco e não havia as informações necessárias para tomar decisão. Aí tomou decisão como? Se nada. Vamos lá, Felipe? E aí eu trago para vocês o seguinte, falta de pontualidade. Um dos erros mais recorrentes, já naturalizado na reunião da Cultura Brasileira, é o atraso. Vamos começar às 5, não, vamos estar 5 para 5h30. Vamos estar 8 para começar 8h30. Isso é nossa cultura. Acabar com isso. 8 é 8. Eu tenho um amigo que dizia 8 horas, chegava, 8 horas, ela estava sozinha, ela estava fazendo. Muitas pessoas tendem a marcar reuniões, encontros e eventos mais cedo do que planejado, já sabendo que todos vão chegar mais tarde. Na vida pessoal, isso nem sempre é um problema, mas é problema também. É um problema, planejamento individual particular. Mas quando se trata do ambiente profissional, esse adiamento pode prejudicar bastante uma reunião de equipe. Não reflete só
no momento não, reflete em todo o trabalho da escola. E aí, como é que nós temos que fazer, Felipe? Vamos lá? Quando, né? A reunião produtiva. Onde vai ser? O que vai precisar para a reunião? Equipamentos, informações, qual sala? Vamos fazer numa sala onde todos possam participar. Quem vai participar, né? Vamos lá, Felipe? Quando, onde vai precisar? A finalidade. Objetivos ou resultados esperados. Participantes. Data, local e hora. Duração. O papel de cada participante. Não chame aquele que não vai participar. Aquelas pessoas que estão... Claro que a escola você tem que chamar todos, porque faz parte, é do professor, é o professor todo. Agora, às vezes tem reuniões que vão ser discutidas algo que é direcionado a algum segmento. E aí você tem que ver tudo isso. Pode, Felipe? Faça o convite individualmente. Não começa, vamos fazer, não. Isso aqui estão usando... Informe a finalidade da reunião. Escolha um horário compatível aos participantes. Entende? Não vamos fazer desafiar, né? Amanhã eu acho que o dia melhor. Agora não fica. Amanhã, não vou hoje, não. Vamos amanhã. Não vai adiar, não. Instituição que pensa não vai adiando as coisas, porque o hoje é o hoje, o amanhã já é outro dia. E o aluno é retornável. Eu não posso fazer hoje, com 15 anos, amanhã fazer... Já passou. O tempo dele passou. Atribua um papel ativo para os participantes. E dos participantes fazer parte mesmo do processo, né? Pode passar, Felipe. E aí, determine o objetivo da reunião, define os pontos abordados para atingir o objetivo da reunião, analise o tempo necessário, agende com antecedência, define os convidados, né? E prepare o conteúdo e material para que necessário antecipadamente. Pode ir, Felipe. Respeite o horário, assegure que a reunião terá ata. Já pensou a reunião que você vai diagnosticar a escola? É preciso uma reunião bem programada. Programe a próxima reunião, se necessário. Garanta que as discussões e decisões estejam direcionadas ao objetivo final. Utilize notebooks e telefones somente, se for necessário. Às vezes atrapalham também. Inicie as reuniões recorrentes, analisando o plano de ação e a reunião anterior. Nunca faça reunião para... Às vezes nós fizemos a reunião em março, quando é em junho, nós estamos trabalhando a mesma coisa. Por quê? Porque não houve um direcionamento, um encaminhamento. Resolveu ou não resolveu? Trabalhando a mesma coisa. Verifique se todos os pontos foram abordados e repasse o plano de ação para confirmar tarefas, prazos e responsáveis. A partir daí, pode passar. Gente, ali o Gibran falou o seguinte: tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. Pensar mais, analisar. Às vezes a pressa é inimiga, né, da popular, da profissão. Vamos conhecer mais as estradas para podermos decidir. É decisão humana, decisão de vidas. É bem complicado. Vamos lá. Felipe. O sucesso não vem do quanto você trabalha, e sim da eficiência de sua equipe. Às vezes, gente, nós passamos horas, dias fazendo... E, às vezes, a pessoa vem com vontade de fazer, de cooperar, de melhorar. E, às vezes, a eficiência, né, da sua equipe é o fazer acontecer. E eu queria, antes de tudo, nós estamos terminando, recebi, não sei, Márcio Reis, de um desses, orientação, né, de sites e tudo, que ele, não sei se vocês conhecem, mas eu queria ler para vocês isso aqui, vão anotando, né? Felipe e Socorro também participem daqui, que diz assim: 10 mandamentos da motivação. Comece agora. Não espere pelo momento perfeito. Comece hoje com o que tem. Sonhe grande. Se seus sonhos não dão frio na barriga, talvez ainda não sejam grandes o bastante. Ação diária, pequenos passos diários constroem grandes realizações. Confie. A autoconfiança é o primeiro passo para grandes feitos. Valorize o processo. Cada pequeno passo deve ser celebrado. Não desista. A persistência não é apenas continuar, mas também saber começar de novo. Isso faz parte do humano. As pedras chegam no caminho, mas a gente todinhas. Não desistam. Caminhem, prossigam. Seja flexível. A flexibilidade é um superpoder. Ajuste para seguir em frente. Erros são lições. Aprenda com os erros. Eles são degraus para o sucesso. Força interior. A força necessária para vencer está dentro de você. E o grande educador do mundo nos protegendo, não é?
Foque no presente. O agora é o único momento que você realmente tem agora. E aí, pode passar, Felipe? Gente, desafio 2025. Vamos todos ao pódio? Vamos todos. Estamos aí, todos juntos, para começar 2025. Vamos lá. Vamos lá, Felipe? Olha, vocês, eu, nós, fazemos parte, temos parte e somos parte do processo de construção de uma escola coerente, consistente e com resultados. Pode ir, Felipe, terminou? Meus grandes diga assim, integrantes desse momento, estamos aí na caminhada. Eu ainda aqui na luta, né, depois de uma grande experiência de educação, mas contido no mesmo entusiasmo, até o dia da minha aposentadoria, e dizer assim, dá para acontecer. Jovens, cheguem com entusiasmo. Vocês são realmente importantes. E eu queria deixar aqui dizer o seguinte, cada um de vocês sigam com os passos portadores de paz. Que o bom Deus, na sua infinita bondade, proteja cada um dos seus familiares, a sua escola, a sua instituição, a sua vida. Paz e bem. Um abraço bem grande. Fraterno.